Olá, bom dia! Está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde desta semana, aqui na Masper TV. Eu sou Paulo Viana e agradeço sua audiência. Vamos aos destaques. Hoje, no programa, vamos falar sobre a matriz dérmica, um avanço no tratamento de queimados. No quadro Robótica e Medicina, os avanços na coloproctologia com o uso da robótica. Já no quadro Saúde e Estética, conheça a Ales Treinamentos. E ainda, a estreia do quadro Saúde Renal. Continue conosco. Começa agora o seu guia completo de saúde. O tratamento de queimaduras e a regeneração da pele avançaram nos últimos anos, impulsionados por tecnologias inovadoras. Entre os principais avanços está a matriz dérmica, que estimula a regeneração da derme, reduz a necessidade de enxertos e promove cicatrizes de melhor qualidade. Para abordar esse tema, recebemos a doutora Lívia Smith, cirurgiã plástica, titulada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional e Americana de Cirurgia Plástica, ganhadora do Prêmio Victor Espina, atuando há mais de 15 anos em reconstrução complexa, tratamento de queimaduras, cirurgia reparadora e soluções estéticas avançadas. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda novamente ao Saúde RS. Prazer recebê-la. Bom dia, Paulo. Queria agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui. Doutora, o que é a matriz dérmica e por que é um avanço no tratamento de queimados? A matriz dérmica é um material animal ou de origem bacteriana processado, que ele vai fazer uma substituição da derme humana. Ele vai acelerar a cicatrização, vai gerar um tecido, uma pele de melhor qualidade, mais macia e vai aumentar a circulação local. Então, vai facilitar a entrada de antibióticos, o tratamento de feridas. É uma das ferramentas fundamentais para quem trabalha com cicatrização nos dias de hoje. Quais tipos de queimaduras são indicados e quais resultados clínicos são esperados? Atualmente, queimaduras de segundo grau profundas, terceiro grau, principalmente em articulações, mãos e face, mas podem ser usadas em outras áreas. E ela vai fazer uma pele com um aspecto muito mais natural, uma cicatrização mais rápida, diminuir a necessidade de enxertos e melhorar a qualidade de vida e diminuir a mortalidade do paciente queimado ou traumatizado. A matriz dérmica reduz a necessidade de enxertos? Quando pode substituir total ou parcialmente? Em queimaduras parciais, ela diminui a necessidade de enxertos. Tá, isso vai diminuir o trauma de uma pessoa que está, às vezes, criticamente doente. E fora diminuir essa necessidade de enxertos, ela vai melhorar muito a qualidade dessa pele, tá? Diminuindo sequelas e melhorando a qualidade de vida. E vai acelerar em muito a cicatrização, diminuindo o tempo de internação e de intervenções agressivas. Quais são os benefícios em termos de dor, cicatrização e qualidade da pele? Ela diminui muito a dor, porque ela vai diminuir a troca de curativos, ela vai fazer uma cobertura natural, tá? E acelerar a cicatrização. Vai diminuir muito os custos, porque vai diminuir a internação, troca de curativos, infecção, transfusões. Tá? É uma ferramenta que só agrega ao tratamento do paciente queimado e traumatizado. A simulação molecular é usada em tratamentos para cicatrizes? Como funciona na prática? O que a gente tem hoje em dia, que foi um grande avanço, que foi até levou a um prêmio Nobel, tá? Foi a simulação molecular, que tu consegue simular milhões de compostos em minutos e tu consegue personalizar o tratamento para o paciente queimado ou com cicatrizes. Então, a chave, o que a gente está conseguindo fazer agora é algo inédito na medicina, que é personalizar o tratamento, tá? E melhorar como esses ativos funcionam no paciente, por simulação. Como a simulação molecular ajuda a criar fórmulas mais eficazes para a regeneração da pele?
Ela permite que a gente combine compostos ou combine ordens de tratamento ou simule tópicos de uma forma que a gente nunca pensou. Tu consegue aproveitar ao máximo cada produto, tá? E aumentar a forma como ele vai penetrar e interagir com o tecido. Então, a gente tem tido resultados realmente impressionantes com pacientes que já têm sequelas dessas queimaduras que muitas vezes receberam tratamentos mais antigos. Essas tecnologias podem ser aplicadas em cicatrizes antigas de queimaduras? Exatamente. Mesmo pacientes assim, que já têm uma evolução, tá? Tu não vai ter um resultado tão bom quanto um queimado recente, tá? Que tu vai conseguir modular aquele processo de cicatrização. Mas mesmo os pacientes com cicatrizes antigas, eles podem ter uma melhora considerável, tá? Das sequelas sem a intervenção cirúrgica, só com tratamento personalizado dirigido. Tá? Foi um grande avanço da medicina. O Brasil já está alinhado com esses avanços ou ainda depende de soluções importadas? Alguns serviços universitários têm o simulador, têm supercomputador. Eu, particularmente, investi nisso pelo bem dos meus pacientes. E eu acho que vai ser uma rotina na prática médica diária em quem se dedica à reconstrução. Como está o futuro do tratamento de queimados e cicatrizes com biomateriais e a simulação molecular? São duas revoluções da medicina. E se tu compara o tratamento da queimadura antes e depois dessas ferramentas médicas, é impressionante. Tá? Cada vez mais a gente está conseguindo fazer o tratamento do paciente queimado com menos dor, menos morbidade, menos sequela e menos estigmatização da pessoa. Tem muitos pacientes queimados hoje em dia que a cicatriz é praticamente perceptível se utilizado, claro, isso depende da profundidade, mas se utilizado as ferramentas certas no período certo. Por isso que é importante divulgar. Doutora, quais são as expectativas para o futuro da simulação molecular? O que a gente vê no Brasil, que o Brasil é um país riquíssimo eu posso dizer assim, que são tesouros da fauna e da flora brasileira, substâncias que se sabem que há muito tempo, ou por cultura popular, ou estudadas por centros universitários ou de pesquisa, que elas atuam na cicatrização. Tá? É um país riquíssimo em substâncias naturais, e só que essas substâncias são subutilizadas porque elas são instáveis para o processamento no exterior. E agora a gente está desenvolvendo uma série de compostos, tá? Testados por simulação molecular, que ajudam na cicatrização, que vão melhorar muito a qualidade da pele, não só em queimados, mas em idosos, em outras patologias cutâneas, tá? E processando no Brasil, enquanto essas substâncias estão estáveis e com sua melhor potência. Esse que eu acho que vai ser o avanço do ano que vem. O uso de toda a fauna e flora brasileira, com esses compostos, com esses bioativos, no uso de tratamentos de cicatrizes, cutâneos e de patologias da pele. Lívia Smith, cirurgiã plástica, agradecemos por estar conosco no Saúde RS. Agradeço muito e eu acho que todos os pacientes queimados e com lesões também agradecem. Obrigada. Volte sempre. Obrigada. No próximo bloco, você confere os quadros Robótica e Medicina e Saúde e Estética. Não saia daí, a gente volta já. Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado, aqui na Masper TV. Agora, o nosso quadro Robótica e Medicina. Roda a vinheta. Robótica e Medicina. Oferecimento: Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul. Precisão e segurança em cada cirurgia. No
quadro Robótica e Medicina de hoje, descobrimos como a robótica transforma a coloproctologia, deixando as cirurgias mais precisas, seguras e com recuperação rápida. Para abordar o assunto, recebemos o Dr. Delber Schirmer, especialista em cirurgia geral, coloproctologia e endoscopia digestiva e coordenador do Serviço de Coloproctologia do Hospital Ernesto Dornelles e membro do Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao quadro Robótica e Medicina. Prazer recebê-lo. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Espero ser bastante útil na distribuição da informação necessária para elucidar todas as dúvidas e atender a todos os nossos pacientes. E muito obrigado. Quais são as vantagens da cirurgia robótica em relação às técnicas tradicionais no colo? A cirurgia robótica ela entra como uma nova tecnologia que já está desenvolvida há bastante tempo e está sendo aperfeiçoada ano a ano, de tal maneira que, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje, já temos em torno de 7.500, 8.000 plataformas robóticas, e nos Estados Unidos, que é o nosso exemplo sempre a ser seguido, ele tem uma grande quantidade de cirurgias robóticas sendo acontecidas. Aqui no Brasil, temos em torno de 100, 120 plataformas robóticas e isso é um futuro que está vindo. Na cirurgia proctológica, por exemplo, especificamente a questão da cirurgia de tumores do intestino, principalmente o acesso à pelve. A pelve é um ambiente muito estreito, muito pequeno, em que os movimentos milimétricos do robô e associado à perfeita imagem e o conjunto de cautério, ele possibilita uma cirurgia muito mais precisa e muito mais adequada para aquele pequeno espaço da pelve bastante estreito. Além de ser útil também em diversas áreas, tipo os tumores de abdômen também, o tumor do cólon e também a cirurgia do prolapso retal, que é bastante complexa de operar em virtude da grande quantidade de pontos e suturas que fazemos, e com a plataforma robótica isso vem a simplificar esse procedimento. Basicamente isso. Quais procedimentos de cólon mais se beneficiam da abordagem robótica? Então, como eu falei, a cirurgia de pelve, que são muito boas porque o robô propicia naquele pequeno espaço que temos na pelve, a habilidade, transformando os movimentos muito delicados e fazendo com que tenha muito menos trauma cirúrgico, melhorando os resultados dos pacientes. Como a cirurgia robótica influencia os resultados e a recuperação em pacientes com prolapso retal? Essa tua pergunta é muito interessante, porque o paciente que faz prolapso retal, e a cirurgia hoje é mais usada, é uma cirurgia que chama-se o acesso ventral, com a colocação de uma tela apropriada para estar em contato com o intestino. Na cirurgia robótica é possível fazer a colocação no lugar bem adequado, com o menor dissecção possível, respeitando ao máximo os nervos, já que estão na pelve, e dando as suturas com uma grande habilidade, praticamente reproduzindo os nossos movimentos das mãos dentro de um espaço muito pequenininho que é da pelve. Quando o laser é indicado na coloproctologia? O laser tem algumas aplicações que estão revolucionando bastante novo isso, se usa a larga escala em 3 anos, 4 anos, mas basicamente o laser tem uma grande aplicabilidade nas fístulas anais, onde aquele trajeto que antes era operado com um grande trauma cirúrgico, hoje o laser faz uma obliteração muito mais simples e muito mais adequada do trajeto fistuloso. Na cirurgia de hemorroida, o laser é capaz de reproduzir quase a precisão da lâmina cirúrgica, porém possibilitando uma instantânea cauterização dos vasos e diminuindo imensamente a lesão tecidual, fazendo com isso menor dor e uma melhor cicatrização. Além disso, também na fulgurização dos condilomas anais, que tem uma grande aplicabilidade, diminuindo o trauma cirúrgico e sendo mais efetivo na cauterização dos condilomas, que é uma doença que acontece bastante na nossa realidade de hoje.
Como o Botox é usado no tratamento de fissuras nasais? Assim como o laser na proctologia, o Botox apareceu como uma grande novidade, que já é usada há bastante tempo. É uma tecnologia, uma medicação bastante segura, que a fissura anal ela tem uma origem justamente numa hipertonia, um trauma anal que leva à hipertonia, e essa hipertonia tem que ser controlada. Quando o paciente tem muita dor, justamente secundário a esse corte no canal do ânus, o Botox entra fazendo um relaxamento na medida exata para que haja essa cicatrização dessa fissura. E, acima de tudo, ele melhora e passa o efeito do Botox em 2, 3 meses, possibilitando que a pessoa volte completamente o seu tônus normal. E não quer dizer que o Botox tenha algum comprometimento em qualquer tipo de continência anal enquanto tratamento. Mas ele tem a medida adequada para fazer a cicatrização de uma fissura que sempre inferniza muito a vida do paciente. Qual é a eficácia do Botox em fissura anal e qual a taxa de recorrência? A taxa de recorrência chega a 5% e a taxa de efetividade é excelente, uma vez que é possível, numa fissura aguda que tem muita dor, fazer a aplicação no próprio consultório, que é feita com uma agulha de insulina justamente no espaço entre os dois esfínteres, o externo e o interno, e também possibilita que na cirurgia, no caso de uma fissura que já tem de longa data, que já houve alguma deformação no ânus, é possível reorganizar a anatomia anal e aplicar no transoperatório o Botox, com excelentes resultados e com menos dor no pós-operatório e aumentando muito a satisfação do paciente. Doutor, qual a importância da colonoscopia na detecção precoce do câncer de cólon? Esse tema é dos mais relevantes possíveis, porque hoje sabemos que o tumor de intestino, o tumor de cólon, vem de uma lesão precursora, que é o pólipo. O pólipo ele é uma pequena alteração que vai acumulando muitas e muitas transformações que levam a um crescimento desorganizado e passado 7, 10, 15 anos ele pode virar um câncer. Então a colonoscopia usada a partir dos 45 anos e em quem tem familiar de primeiro grau com tumor de intestino, deve ser feita o primeiro exame aos 40 anos, é possível fazer uma monitorização desse paciente e uma proteção dele com a retirada de pólipos. Se esses pólipos existirem, se tira os pólipos através de diversos procedimentos bem adequados para isso, fazendo prevenção do câncer de intestino, estudos que falam em 70% e outros que chegam a 90% na capacidade de fazer a prevenção do tumor de intestino. Então, é uma atuação médica que realmente e efetivamente diminui a incidência do tumor de intestino na população em geral. Que recomendações o senhor faria aos pacientes sobre a frequência das colonoscopias e os sinais de alerta que devem ser observados? A colonoscopia, conforme eu falei, ela deve ser feita a partir dos 45 anos na população em geral. Para quem tem familiar de primeiro grau com história de câncer, aos 40 anos. E essa colonoscopia ela é repetida, esse primeiro exame é o chamado exame de base, que tem que ter toda uma qualidade, um preparo adequado, uma capacitação técnica do profissional que faz, com larga experiência, com titulação apropriada para isso, além de um preparo intestinal bom e equipamentos adequados. A partir disso é feito o primeiro exame, o exame de base, e conforme o número de pólipos, conforme o tamanho do pólipo ou conforme o tipo de pólipo, o profissional adequado, conforme os protocolos bem estabelecidos, ele vai poder recomendar uma nova colonoscopia para a proteção desse paciente, normalmente em 3, 5, 7 anos e podendo, num caso específico, até 10 anos sem fazer nenhuma colonoscopia. Dr. Delber Schirmer, agradecemos por estar conosco no quadro Robótica e Medicina. Muito obrigado, agradeço imensamente a oportunidade de estar trazendo uma informação de qualidade para atender a saúde da população. Muito obrigado. Sempre.
O Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul oferece uma vasta gama de procedimentos cirúrgicos com o auxílio da robótica. A equipe une conhecimento e inovação para realizar cirurgias com mais precisão, segurança e recuperação rápida, priorizando o bem-estar do paciente. O Instituto fica localizado na Rua Ramiro Barcelos, 820, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga o Instituto no Instagram, @robotica.rs, ou entre em contato através do fone 51 980700820 ou acesse roboticars.com.br. Responsável técnico, Dr. Marcos Motim, Cremers 32903. Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul, onde o cuidado encontra a tecnologia e o futuro da medicina já é realidade. Robótica e Medicina. Oferecimento: Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul. Precisão e segurança em cada cirurgia. Agora, o nosso quadro Saúde e Estética. Roda a vinheta. Saúde e Estética. Oferecimento: Alês Treinamentos e Consultorias. Alês, transformando profissionais em referências. Neste episódio, o Saúde e Estética saiu do estúdio para conhecer a história da Alês Treinamentos e conversar com suas sócias fundadoras. Vamos conferir? Oi pessoal, hoje estamos aqui na Alês para conhecer um pouco mais sobre a história inspiradora dessa escola que atua na área da estética. Eu estou com a Odelta e a Franciele, sócias fundadoras. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês aqui na Alês hoje. Bom dia, Paulo. É muito bom te receber aqui na Alês para você conhecer o nosso espaço. Bom dia, Paulo. Um prazer te receber aqui. Estamos muito empolgados com essa nossa conversa hoje. Vocês poderiam nos contar como surgiu a ideia de criar a Alês e qual foi a principal motivação por trás desse projeto? A Alês, ela surgiu da necessidade que nós identificamos no mercado de ter cursos em estética avançada de qualidade. Vindo da nossa formação, eu comecei primeiro que a Fran, na estética avançada, e eu saí para me atualizar e nós identificamos assim essa lacuna no mercado. Existiam vários cursos, mas a qualidade deles eram bem abaixo daquela necessária para realmente formar um profissional para atuar na área da estética avançada. Sim, então devido a essa demanda, a gente passou por muitos cursos ruins, com pouca prática, com professores não qualificados. A gente resolveu então empreender, começar a fazer um curso onde a ideia é montar um curso de qualidade, onde os alunos realmente saiam preparados e capacitados para atuar e onde também os pacientes recebam procedimentos de qualidade. Então essa sempre foi a nossa preocupação. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram até o momento? Eu acho que começar a empreender, é sempre difícil, A gente começou do zero, Então, acho que a questão financeira é uma coisa que é difícil, assim, e se inserir no mercado com credibilidade. Então, assim, a gente sabia que a gente tinha o melhor curso, a gente tinha a melhor qualidade, mas convencer as pessoas de que o nosso curso era o melhor, Hoje eu acho que a gente já está bem consolidada no mercado, mas ainda temos um caminho longo a percorrer, hoje. Sim, acho que o principal desafio para a gente sempre foi isso. A gente tem um produto de qualidade, E a gente conseguir que a gente se manter vendendo esse nosso produto, Que o aluno entenda que aqui na Alês ele vai receber um ensino de qualidade. E eu acho que isso é um desafio de todo o negócio, A gente empreender, porque cada dia que a gente acorda, empreendedor, Fran? A gente encerra um curso
com sucesso no domingo, na segunda-feira já virou a chave e temos que seguir e conseguir mais alunos para o próximo final de semana ou para o próximo mês. Eu acho que esse é o grande desafio. Na opinião de vocês, qual é o grande diferencial da ALES? O grande diferencial da ALES é que nós oferecemos um curso de qualidade, tá? Tanto no aspecto técnico, científico, nós nos atualizamos muito. Inclusive, agora no mês passado, né, nós passamos 3 semanas em Londres e em Paris fazendo atualizações internacionais para oferecer um ensino de qualidade. Então, esse é o nosso principal diferencial. Além disso, nós prezamos muito pelo desenvolvimento prático do aluno, das habilidades, né? Porque atuar em estética avançada, o aluno tem que ter a bagagem científica, mas ele é desenvolver uma habilidade. Então, aqui os cursos são estruturados para que os alunos venham e tenham uma vivência clínica, né? Eles realizam todos os procedimentos do cronograma, eles atendem os pacientes como se fosse uma vida real, assim, do consultório e da clínica. Quais são os cursos oferecidos hoje, atualmente, na ALES e para qual tipo de público eles são indicados? Nós temos todos os cursos, né, de minimamente invasivos, né, então toxina botulínica, preenchedores, intradermoterapia, skin booster, lipo de papada, fios de PDO, bioestimuladores, não lembro se eu já falei, mas então toda essa gama de cursos que vai formar o profissional para ele sair habilitado e capacitado para realizar os procedimentos. Além disso, nós temos também uma pós-graduação em estética avançada, reconhecida pelo MEC, onde o aluno, então, ele consegue a formação, né? Então a gente trabalha com esses dois tipos de o curso livre e a pós-graduação. Os profissionais que podem realizar, então, são médicos, dentistas, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos e biólogos. Tem legislação também. Então, são os profissionais que podem realizar nosso curso e realizar nossa pós-graduação. E olhando para o futuro, quais são os projetos e novidades que vocês gostariam de compartilhar conosco? Então a gente tem uma grande novidade, vou deixar hoje contar para vocês. Então, nós estamos nos estruturando e no futuro, em 2026, nós vamos nos transformar numa faculdade, né, Fran? Então, isso é um sonho muito antigo, né, que a gente tem. E a gente vem trabalhando nisso. E acho que nem sei se já dava para contar essa novidade. Mas a gente, em 2026, a gente vai receber a avaliação do Ministério da Educação e a ALES vai se transformar na Faculdade ALES para a realização do nosso maior sonho, né? Isso, então assim, com isso a gente consegue, hoje nós somos vinculadas a outra universidade para emitir os diplomas, né? Então com isso nós mesmos vamos conseguir emitir os nossos diplomas de pós-graduação e a ideia também é expandir também na graduação, então criando uma formação desde a básica, né, até a avançada para os nossos alunos. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar neste final de ano? Acho que o que a gente sempre passa, né, para os nossos alunos, né, as pessoas têm muito medo de arriscar, medo de inovar. Às vezes a gente fica muito acomodado no básico e a ALES, ela oferece essa oportunidade para os profissionais, né, de mudança de vida, de mudança diária. Então, a principal mensagem seria, eu acho, tenham coragem e arrisquem para mudar de vida, que vale a pena no final. Eu gostaria de dizer a todos que estão nos assistindo, né, que desejo um 2026 bem repleto de realizações a todos, né, e que nós passamos por desafios diários, né. 2025 foi bem desafiador pra gente sobre vários aspectos pessoais, profissionais, né. E as pessoas, eu noto assim, conversando com os alunos e que tudo que as pessoas estão, às vezes deixam de encaminhar o sonho de empreender na estética, achando que vai enfrentar uma crise e que 2026 não vai ser um ano bom. Eu tenho certeza que 2026 será um ano bom e não deixem para 2027 aquilo que a gente pode começar em 2026. E nós estamos aqui para ajudar vocês, né?
Odelta e Franciele, sócias fundadoras da ALES, foi um prazer estar conversando com vocês hoje aqui na ALES e obrigado pela parceria nesse projeto. Eu agradeço muito, Paulo. Então, 2025, um dos desafios para nós foi esse projeto com o Paulo. Agradecemos muito o teu convite e tem sido um período de crescimento esse trabalho que nós estamos fazendo juntos com a Masper TV e contigo. Sim, muito obrigada, Paulo. Obrigada por tudo. Realmente, como o Odid falou, né? Tem sido muito gratificante e acho que a gente vai construir uma parceria aí bem legal para esse ano novo. A pós-graduação da ALES é referência nacional em harmonização facial, com professores renomados. Na ALES, você não conquista apenas um título, você se diferencia no mercado, ganha a confiança dos pacientes e constrói uma carreira de sucesso. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram, @ALESTreinamentos ou pelo WhatsApp 51995098262. ALES, a melhor pós-graduação de estética avançada do país. Saúde e estética. Oferecimento ALES Treinamentos e Consultorias. ALES transformando profissionais em referências. A seguir, a estreia do quadro Saúde Renal. Não saia daí, voltamos já. Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado aqui na Masper TV. Agora a estreia do quadro Saúde Renal. Roda a vinheta. Saúde Renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você. Bem-vindos à estreia do novo quadro Saúde Renal aqui no Saúde RS, um espaço para falar sobre doenças renais, prevenção e cuidados para manter seus rins saudáveis. Neste primeiro episódio, recebemos a doutora Cíntia Vieira, nefrologista, coordenadora do Centro de Nefrologia e Diálise e da Residência de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelles, além de diretora da clínica Clinefro. Para conversar sobre a importância da nefrologia, a especialidade responsável pela saúde dos seus rins. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda à estreia do quadro Saúde Renal e obrigado pela parceria nesse projeto. Bom dia, Paulo. Muito obrigada também pela lembrança da importância da doença dos rins e dos rins na saúde de todos nós. Doutora, muitas pessoas não sabem o que é a nefrologia. Poderia explicar o que é a nefrologia e por que essa especialidade é tão importante para a nossa saúde? Pois é uma especialidade que não é nova, uma especialidade antiga. Na época de Hipócrates, antes de Cristo, ele já utilizava o conhecimento que a urina podia trazer para fazer o diagnóstico de várias doenças, né? É uma especialidade, como se diz, então, que ela cuida, previne, monitora todas as patologias renais e como a gente pode contribuir para a saúde dos nossos pacientes. Envolve o tratamento dos rins. O que motivou escolher a nefrologia como especialidade médica? Pois não é da época de Hipócrates, né? Mas, assim, a nefrologia, ela entrou na minha vida quando eu já era estudante, né? E já me fez, assim, gostar da especialidade, porque é uma especialidade clínica. E eu gostaria e gosto de fazer clínica. E é uma especialidade muito envolvente, porque ela conversa com vários órgãos. Ela conversa com o pulmão, nós temos a síndrome pulmão-rim, conversa com o coração, então nós temos as doenças cardiorrenais, com o fígado, hepato-renal. Então, assim, ela é muito ligada à área clínica, é uma clínica geral, mas muito porque os rins, ele está envolvido em todos os órgãos, em todos os sistemas.
Então, na minha época de escolha, fiquei muito na dúvida entre a terapia intensiva, que eu sou especialista também em terapia intensiva, mas meu coração bateu mais para o lado do rim. Qual é a função dos rins no corpo e por que eles são essenciais? Nós temos 2 rins, são 2 órgãos. Os 2 funcionam limpando as toxinas no nosso organismo. Eles ajudam e regulam a pressão arterial. O rim também produz hormônios, os rins produzem hormônios, né? E também controlam vários minerais, entre outras funções que tem. Então, assim, é fundamental para a vida do indivíduo que os rins funcionem de forma adequada 100%. Quais são as principais doenças renais que a nefrologia trata? A nefrologia, ela trata várias doenças. As pessoas nos confundem como se nós tratássemos somente a doença renal crônica e o paciente que vai para a diálise quando ele não tem mais função renal. Mas não é só isso, né? Nós tratamos a infecção urinária, cálculos renais, tratamos doenças que já são genéticas, cistos renais, doença policística, glomerulonefrite. Tem uma série de patologias e dentre elas as mais comuns, que são a hipertensão, principalmente a hipertensão quando ela é de difícil controle, que ela tem alguma hipertensão que a gente chama de hipertensão secundária, alterações secundárias ao diabetes mellitus, que leva à doença renal. Então, nós temos várias funções do nefrologista para tratar as doenças do rins, que são estas as mais frequentes. Dor nos rins existem de verdade? Quando ele deve ser considerada um alerta? Pois é. A doença renal, ela em si, ela não causa dor renal. Quando nós estamos falando em doença renal crônica, que é uma doença silenciosa, que se diz que 1 em cada 10 tem algum tipo de doença renal. Então, ela é 10% responsável. Mas, quando o paciente tem uma dor, que geralmente uma dor lombar, ou uma dor na face ilíaca, abdominal, aí já leva para uns diagnósticos mais específicos. Então, para a gente pensar em pedra nos rins, que dá muita dor, né? Que dizem que a pedra nos rins, ela se compara ao parto, que realmente é uma dor muito forte, né? Outra situação de dar dor, infecções renais nos rins, lá em cima, no rim, não é na bexiga, não é uma cistite. Cistite também dá uma dorzinha. Mas uma pielonefrite, que é uma doença, uma infecção, essas causam dor. Mas o que é o grosso, que é essa que preocupa o mundo atualmente, que a gente fala que a gente está numa endemia, que é a doença renal crônica, essa é silenciosa, essa não causa dor. O que provoca doença renal crônica e por que ele tem se tornado cada vez mais comum? Pois é. A doença renal crônica, ela tem muito a ver com os fatores de risco que nós vivemos hoje em dia. Que antes nós falávamos em doenças transmissíveis e infecciosas. E a doença renal crônica, ela já está no rol das doenças não transmissíveis, as doenças crônicas não transmissíveis. E são secundárias pelo curso natural, que é o fator de risco, que é hipertensão hoje em dia, diabetes, obesidade e a idade. À medida que a gente fica idoso, como eu digo com meus pacientes, os órgãos envelhecem, o rim também envelhece, é um fator de risco. Para a doença, a obesidade, que está aumentando no mundo todo, o diabetes e a hipertensão, que são os fatores de risco, que leva à doença renal crônica. Muitas pessoas não sabem quando procurar um nefrologista. Quais sinais indicam a necessidade de uma consulta? Seguindo esse meu raciocínio que eu estou falando, quem tem diabetes, hipertensão, obesidade, já deveria procurar, né? Já deveria, vamos dizer assim, já nem digo procurar o nefrologista, mas procurar o seu clínico, ou o seu geriatra, o médico que o acompanha, para fazer os exames que são mais frequentes de identificar algum problema, como a dosagem da creatinina sérica, que é creatinina no sangue, que é um exame muito barato, muito fácil de fazer, e o exame qualitativo de urina, que vão dar evidências de patologia renal. Mas,
quais são os sintomas, assim, né, da população geral, assim? A pessoa está inchando demais, que não tem motivo, enxume, pode ser o rim que não está funcionando, que está retendo água. A pessoa que tem dor lombar, se apresentar uma alteração de função da cor da urina, sangue na urina, espuma na urina. A história da hipertensão, do diabetes, a história de uma doença genética, familiar. Eu já tive um familiar que faleceu por doença renal, porque fez diálise, também é preocupante. E aquelas pessoas que usam de forma indiscriminada o anti-inflamatório não esteroide, que não deve ser usado de forma alguma, de forma indiscriminada, que é uma das causas frequentes de insuficiência renal. Para encerrar, como manter os rins saudáveis? Dicas essenciais de cuidados. Bem, para todas as patologias, acredito, né, principalmente para as crônicas, é mudar o estilo de vida, a qualidade de vida, o estilo de vida, não fumar. Principalmente o grande adversário nosso é o sal em excesso, evitar o sal, o saleiro na mesa. Então, e para o renal crônico, ele tem que estar muito atento a isso, manter a sua pressão adequada, se é hipertenso, se é diabético, se é o diabetes bem controlado. Então, essas são coisas que são cuidados gerais hoje, né? Que para hipertensão se fala nisso, que hoje tem aquela história do pré-hipertenso, né? Que é a pessoa já deve, então, pré-hipertenso, que já é 12/8, então que deve o quê? Mudar seu estilo de vida. Cíntia Vieira, nefrologista e diretora da clínica Clinefo, agradecemos por estar conosco na estreia do quadro Saúde Renal. Eu que agradeço. Muito obrigada, Paulo. Até o próximo encontro. Até. Há 45 anos, a Clinefro cuida de vidas com excelência em nefrologia, experiência e compromisso no cuidado completo do paciente renal. Na Clinefro, prevenir é tão importante quanto tratar. Unimos monitoramento rigoroso, incentivo ao conhecimento e um cuidado humanizado, com segurança e inovação em cada etapa do tratamento. A Clinefo está localizado na Rua Gomes Jardim, 301, Sala 1108, Mediplex Sul, no mesmo complexo do Hospital Blanqui. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clinefo no Instagram, @Clinefo, ou entre em contato pelo telefone 51-3311-7432 ou pelo WhatsApp 5199-11-07174. Clinefo, cuidar dos rins é cuidar de você. Saúde Renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @MasperTV, ou através do WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem. Um bom final de semana e um excelente Natal para você, sua família e amigos.